Então, sempre foi um grande desafio criar nossos filhos para a glória de Deus, né? E nos dias de hoje não é diferente. Na sociedade que a gente está aí, com a quantidade de ideias anti-Deus, anticristo, nós continuamos aí nesse desafio de ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, de conduzi-los a amar o Senhor, a compreender Sua palavra, né? E nós permanecemos nesse desafio. Existe uma ferramenta que sempre foi uma ferramenta poderosíssima, usada pelos cristãos antigos, que é o culto doméstico, né? Essa ferramenta tem sido esquecida, ignorada, mas é uma ferramenta poderosíssima que o próprio Deus nos disponibilizou para que a gente pudesse educar os nossos filhos, criá-los no seu temor e conduzi-los a conhecer Sua palavra, a Sua pessoa. E uma das coisas que eu me lembro é dos primeiros puritanos, por exemplo. Os primeiros puritanos, eles levavam muito a sério essa questão do culto doméstico, né? Era inviável uma família cristã daquela época, uma família puritana, não usar do culto doméstico para educar seus filhos, ensinar seus filhos, né? A gente vai ver um efeito disso um pouco depois, quando os primeiros puritanos vieram para a América, né? Inclusive eles vieram muito animados, eles diziam entre si que seriam, né, construiriam uma cidade, que eles comparavam isso a uma cidade estabelecida sobre o monte, né? Uma forma de dizer que eles construiriam uma cidade que seria exemplo para outras cidades, exemplo de serviço a Deus, de serviço ao próximo, e exemplo de cuidado com a família e etc. De todo tipo de serviço, eles seriam um exemplo, né? Eles se comparavam às vezes até mesmo com o propósito que foi dado a Israel no Antigo Testamento, que era de ser um exemplo, uma luz para as outras nações, né? Eles vieram muito animados com esse propósito. A princípio eles estão colocando essas coisas em práticas, né? Mas no decorrer do tempo, a sua posteridade, seus filhos, seus netos, eles foram deixando este propósito, né? O crescimento ali intelectual, crescimento econômico que começou a haver naquelas colônias, fizeram com que eles começassem a deixar este propósito e, igual a sociedade de hoje, a ignorar a questão do culto doméstico, né? E o resultado disso foi um declínio espiritual entre os puritanos, um declínio espiritual entre aquela cristandade ali, de maneira que eles começaram a ter uma mente mais terrena do que uma mente que estivesse preocupada com as coisas celestiais, com as coisas espirituais, né? Então, assim, no resultado assim, geral, um declínio espiritual. Até que vem o primeiro, né, grande avivamento ali na América do Norte, e alguns pastores começaram a falar sobre pecado, começaram a falar sobre aquela carnalidade, aquela vida materialista, né, o afastamento deles, que houve deles em relação a Deus. Eles começaram a falar, em determinado momento, dois nomes vão ficar mais famosos aí, que é o do Jonathan Edwards e do George Whitefield. Esses dois vão ser protagonistas disso aí. E eles vão começar a falar, né, dessa situação que se estabeleceu ali, depois deles terem deixado essa dedicação ao Senhor. Então vai surgir ali um grande avivamento, né? Nesse grande avivamento, uma das coisas que vai ser trazida à tona novamente, e que inclusive era uma grande preocupação do Jonathan Edwards, é o culto doméstico. E o culto doméstico, ele vai voltar à tona como meio de poder educar os filhos, né? Eu estou com um livro aqui, ele chama, o nome dele, Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar, né? Então,